Nós amamos a Tua presença, Jesus, no nosso meio. Tu és aquele que é honrado neste lugar, Senhor. Nós só estamos aqui por causa da Tua presença, Jesus. Nós só estamos aqui por causa de Ti, Jesus. Nós não estaríamos aqui se não fosse a Tua presença, Senhor, se fosse um sacrifício. Se fosse pelo Teu sacrifício, Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado por se fazer presente, Deus. Obrigado por receber o nosso culto, que muitas vezes é um culto pela metade. Mas mesmo assim o Senhor é misericordioso e bondoso, e o Senhor vem e nos toca e nos resgata para si. Obrigado, Jesus, por se fazer presente neste lugar. Nós queremos dizer que Tu és amado neste lugar, que Tu és honrado. Nós Te amamos, doce Espírito. Nós Te amamos neste lugar. O Senhor tem liberdade para fazer o que quiser no nosso meio. O Senhor tem liberdade de começar tudo de novo, se o Senhor quiser. O Senhor tem liberdade de fazer da forma que o Senhor quiser. Porque se nós falamos que tudo é para Ti, tudo tem que ser para Ti. Nós precisamos começar a ver as verdades que nós falamos. Precisamos começar a viver as verdades que nós falamos, Pai. Não somente falar sobre uma verdade, mas viver uma verdade. São coisas diferentes. Eu estava comentando hoje de manhã que tem algumas canções que a gente precisa prestar atenção quando nós cantamos elas. Se realmente nós estamos sendo ou vivendo aquilo que estamos cantando. Para nós não corrompemos a santidade do Senhor. O pastor Dan, no meio do louvor, ele parou de cantar. Ele parou de cantar porque ele estava vendo que aquilo que estava sendo liberado não era uma verdade dos nossos corações. E nós temos que insistir até ser uma verdade. Amém? Nós temos que insistir até ser uma verdade, nem que doa, Thay. Nem que doa, nem que nós precisamos morder a língua. Para aquilo que nós falamos, para aquilo que nós ouvimos, para aquilo que nós ministramos. Que aquilo se torne uma verdade dentro de nós. Eu tenho falado, pastora Isa, até queria agradecer a presença da pastora Isa aqui. Pastora Isa, fica de pé. Pastora Isa vem diretamente do México, de Guadalajara, vai ficar um tempo aqui conosco, então por alguns meses vocês vão ver ela aqui. Ela é uma amiga, grande amiga nossa, já temos um tempo de caminhada, e nós queremos honrar a tua vida e honrar a tua presença aqui junto conosco. Deus abençoe, amém, tua vida. Muito obrigado por fazer parte da nossa história, amém, e dessa casa também. Deus abençoe. Uma salva de palmas, irmãos, para a vida da pastora Isa. Graças. Eu estava comentando, irmãos, o Senhor, Ele está cheio do nosso falso eu. Ele está cheio, muitas vezes chegamos para o Senhor e excelso Deus, magnificente, magnificitude, magnificente, não sei das quantas, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é tudo isso. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Todos os atributos de Deus são verdadeiros. Só que você já percebeu que quando você está
Você só chega em Deus, você só fala dele, você não fala de si. Você apresenta, pastor Zé Luiz, um falso eu ao Senhor. Alguém cheio de pompa. Deus, porque eu sou teu filho. Muda a voz para falar com o Senhor. Ele te conhece. Ele sabe as presepadas que você faz. Ele sabe muitas vezes as barbaridades que você faz. Você acha que nosso Deus é um Deus cego, e daí quando você fala e muda a voz para falar com Deus, meu Deus e meu Pai, Ele vai se impressionar com isso. Você acha que Deus se impressiona com essas coisas? Não. Então, sabe, há dias de nós pararmos de apresentar o falso eu para o Senhor e apresentar o verdadeiro eu. Sabe por quê, Jorge? Porque o Senhor, Ele sonda as intenções do coração do homem. Salmo 51:17 é um dos salmos que eu mais amo na minha vida. Ele diz assim: ofertas e sacrifícios aprazíveis ao Senhor são um coração quebrantado e contrito. E um coração quebrantado e contrito, Lucas, isso Ele não despreza. Um coração quebrantado e contrito, isso Ele não despreza. Agora, se você continuar chegando ao Senhor com um falso eu, afasta-se de mim, não te conheço, não sei quem é você. Você só mostra as tuas benevolências, você só mostra aquilo que você acha que é bom em você. Nós precisamos começar a viver verdades, as verdades de Deus. Amém? Amém, gente, vocês estão aí? Amém, glória a Deus. Amém. Abra comigo, por favor. Isso que nem começou a palavra. Vamos lá. Levíticos capítulo 6, versículo 11. Não precisa colocar no telão. Vamos exercer, assim como o pastor Rica falou. Vamos exercer. Voltar aos costumes de manusear a Bíblia, a palavra do Senhor. Às vezes nós ficamos, eu gosto muito do telão, é bonito e dá um charme especial. Bruna, hoje tu não vai trabalhar tanto, Bruna. Mas nós precisamos voltar a manusear a palavra. Nós ficamos mal acostumados. Levíticos 6. Eu vou ler desde do versículo 8 até o versículo 13. Amém? Todos acharam? Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Versículo 11: depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o altar, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém?
Você pode repetir comigo somente o versículo 13? Vou contar até 3 e nós vamos falar somente o versículo 13, amém? 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Glórias a Deus. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar essa palavra que está em Levíticos. Foi a mesma palavra que eu compartilhei no culto da manhã. Então, se você estava aqui no culto da manhã, amém, você vai ter que ouvir de novo. Amém. Se você estava aqui de manhã, você vai ouvir novamente a mesma palavra, mas muito provavelmente que a revelação que o Senhor traga para o período da noite seja uma revelação diferente do que foi pregado no culto da manhã. Porque acontece às vezes nós passarmos pela mesma palavra anos depois, ou um tempo depois, e Deus nos dar uma revelação diferente daquela mesma palavra a qual nós lemos anos anteriores. E o livro de Levíticos, ele é um livro muito interessante, porque é um livro que quem vai ler a Bíblia, né, fala assim, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E se você nunca leu a Bíblia, quando você chega em Levítico ali, você para e você pula, porque ali no livro de Levíticos estão as leis do Senhor, estão as leis do tabernáculo, há muita genealogia, né? Aí Jeroboão gerou Refutão, que gerou Cris, que gerou... Cris não está, outro, que foi gerando, e que gerou não sei quem, que gerou até Jazizael, que não está aqui conosco hoje, nosso pastor Casas. Então, brincadeira, queridos, mas o livro de Levítico geralmente é um livro que as pessoas pulam, por ser um livro que, se você não entra com entendimento, ele se torna um pouco difícil de ler. Só que quando você pede ao Senhor, Senhor, me dá uma revelação dessa passagem, aí é totalmente diferente. Até as genealogias, quando você pega, Senhor, tu ora antes, Espírito Santo, me dá uma revelação dessa palavra, fala comigo através dessa palavra. Até a genealogia, onde tem o nome de 50 pessoas lá, que é cheio de letras lá que a gente quase nunca lembra. Deus fala contigo através das genealogias. Então, eu estava meditando sobre o livro de Levíticos, e quando o Senhor me deu essa palavra, Ele trouxe sobre essa responsabilidade sacerdotal no tempo da lei. E Ele fala sobre um holocausto em cima do altar. Ele fala sobre como dar sequência àquele fogo, como os sacerdotes deveriam fazer com o holocausto, como os sacerdotes deveriam proceder com o holocausto. E o Senhor vai vai colocando ali como era devido. E essa oferta é uma chamada, essa oferta do holocausto, ela é chamada de oferta tamid. Está correto? Não? Oferta regular, a qual os sacerdotes e o povo deveriam fazer essa oferta regularmente. Era um holocausto contínuo ao Senhor. Era um mandamento perpétuo, a qual o Senhor tinha deliberado sobre o povo de Israel. E Ele falou: o fogo deve arder, o fogo deve ser aceso continuamente sobre o altar, e ele não deve ser apagado. E é tão interessante porque quando nós vemos um fogo que não se apaga, nós geralmente vemos na época das Olimpíadas, quando passa, a pira olímpica, dependendo do país que está acontecendo as Olimpíadas, vem a tocha olímpica e vai passando por aquele país. Só que a gente chama de pira olímpica, essa chama, ela não é uma chama que foi acesa agora, ela existe há milhares de anos. E essa chama, ela é um cerimonial, ela é um lembrete, ela é uma lembrança daquilo que já aconteceu um dia. Se você for nos Estados Unidos, onde está enterrado John Francis Kennedy, que foi o presidente americano, você vai ver na frente do seu memorial uma chama, que
que foi acendida e essa chama não se apaga. Por quê? Porque foi estabelecido como um memorial da sua morte. Então a chama que o Senhor fala ali no livro de Levíticos, que é para manter acesa, é um memorial daquilo que o Senhor tinha feito sobre o povo de Israel. E o fogo deveria arder perpetuamente sobre aquele lugar. E é tão interessante porque Deus ele vai falando assim: ponha em ordem o holocausto, e sobre ele queima as gorduras, queima as ofertas pacíficas, não deixa o fogo se apagar. Ele dá uma instrução a Israel: não deixa o fogo se apagar. Coloca lenha nova todos os dias sobre este altar. E sabe o que é algo interessante? Esses dias eu estava refletindo sobre o chamado sacerdotal. E o chamado sacerdotal é muito interessante, porque como está muito longe de nós, como aconteceu há muitos anos, nós temos uma visão muito romântica do chamado sacerdotal. Nós temos uma visão lúdica do que era realmente ser um sacerdote naquela época. Você consegue imaginar comigo? Acho que as crianças estão na salinha, né? Você consegue imaginar comigo um homem vestido de linho, com uma faca na mão, imolando animais o dia inteiro? Eram levados bezerros, eram levados ovelhas, eram levados animais, e os sacerdotes eles tinham que imolar, eles tinham que matar, eles tinham que degolar aqueles animais. No final do dia, você consegue imaginar homens todos sujos de sangue, sentado, às vezes na frente da congregação, na frente do templo, onde homens cansados, sacerdotes cansados de terem imolado animais o dia inteiro, todos sujos de sangue. Talvez embaixo das suas unhas deveria ter lã de animal, restos de carne embaixo das suas unhas, nas suas vestes. Eles pegavam uma bacia com sangue, pastor Rica, e eles tinham que aspergir nos utensílios do templo. Eles tinham que passar na ponta das orelhas, eles tinham que passar na ponta dos dedos e nos pés. Então no final de um dia, o serviço sacerdotal era cansativo, mas eram aqueles homens que se colocavam entre Deus e Israel. Era um serviço necessário. Vocês sabem por que nós erguemos as mãos nos dias de hoje? Alguém sabe o porquê que nós erguemos as mãos? Além de ser um sinal de prostração, era o que os sacerdotes faziam para que o sangue escorresse por todos os seus braços. Você consegue imaginar toda a congregação vendo aquela cena? Animais sendo cortados ao meio, animais sendo mortos, e todo mundo assistindo aquilo. O Samir me enviou uma mensagem agora há pouco. Falou: as mãos sacerdotais são erguidas para que sejam lavados pelo sangue da expiação. Por isso nós os fazemos nos dias de hoje. Se não temos o que apresentar aos céus, não precisamos erguer as mãos enquanto louvamos. Meu Deus! Só erguem quem já entendeu quem precisa ser um sacrifício vivo. Hoje em dia as coisas estão muito fáceis. Ser cristão é algo bonitinho, é fancy, é cool, é legal você ser cristão. É legal. Só que isso nós temos perdido muitas coisas que são fundamentos a qual o Senhor deixou.
Nós temos perdido a sensibilidade do que é pecado, do que não é pecado. Você consegue imaginar todo Israel, toda a congregação vendo toda aquela cena? Você consegue ver o que aquilo ficava na mente? Você consegue entender o que aquilo ficava gravado na mente do povo? Vendo seus pecados sendo expiados em um animal que estava sendo morto. Aquilo ficava gravado profundamente, porque era para ser eles que estavam no lugar daquele animal. Nosso pecado faz separação entre Deus e o homem, então Deus estabeleceu os sacrifícios. Então toda vez que um israelita, toda vez que eles olhavam aquele animal sendo sacrificado, na sua consciência, via, era para eu estar naquele lugar. Hoje em dia nós perdemos essa sensibilidade, pastor Rica. Nós perdemos essa sensibilidade das coisas que nós fazemos, atingem diretamente as coisas do reino. Por não ser mais necessário sacrifícios, Jesus Cristo veio e fez o sacrifício salvífico, mas nós perdemos essa sensibilidade. Por isso nós não conseguimos orar 3 minutos no culto. Nós não conseguimos orar mais 5 minutos. Imagina em casa, se no lugar da adoração, se no lugar onde nós levamos, porque culto não é para você buscar nada. Nem um culto pagão as pessoas buscavam alguma coisa. Até no culto pagão as pessoas levavam alguma coisa. E nós 3 ou 5 minutos, nós já sentamos. E nós queremos que as coisas sobrenaturais aconteçam, pastora Isa. Nós queremos ver milagres, transformações. Nós queremos ver paralíticos andando. E queremos o avivamento. E gritamos pelo avivamento. Ah, avivamento! Avivamento! Avivamento no domingo, mas na segunda-feira, cadê você no grupo de oração? Onde está você na segunda-feira? Quem você é na segunda-feira? No domingo grita avivamento, chora, mas na segunda-feira volta às velhas práticas. E você quer que o fogo de Deus continue, sendo que Ele mesmo ordenou: coloque lenha todos os dias, coloque lenha todos os dias, coloque lenha todos os dias. Ah, levanta, tira as cinzas do dia anterior, coloca para fora do arraial e mete lenha nova e coloca sacrifício. Ah, e me adora, que o fogo não vai deixar de arder sobre o altar. Foi Ele quem mandou o fogo, Ele quem mandou o fogo, que começou o fogo, mas cabe a nós darmos continuidade, cabe a nós levantarmos todas as manhãs e colocarmos lenha na fogueira. Ele iniciou o fogo, mas cabe a nós mantermos o fogo aceso. E aí às vezes nós viemos para o culto e nós saímos reclamando porque não foi aquele mover todo, viu? Já teve dias melhores. Não era o pastor Casas que estava pregando, acho que foi por isso que o fogo não veio. Não era não sei quem na guitarra, na bateria, acho que foi por isso que não aconteceu. Nós passamos a semana inteira vendo e fazendo coisas medíocres, e no domingo nós chegamos aqui e queremos que as coisas aconteçam. Nós falamos de oração, mas nós não oramos. Chega do falso eu, crente. Chega de apresentar o falso eu. Jesus, Deus está estagnado do falso eu. Porque eu fui presbítero, eu fui pastor, vice,
rei na terra. Eu fui a quarta pessoa da Trindade na terra quando eu estava em tal lugar. Isso foi para ontem, virou cinza. O que você é hoje? O que você tem feito hoje, no dia chamado hoje, dia 1º de outubro? Quem é você em Deus? Quem é você em Deus num dia chamado hoje? O que você queimou para o Senhor, o que você já queimou para o Senhor, virou cinza. Porque todos os dias você tem que ir e colocar lenha nova. Todos os dias você tem que acordar, e Ele precisa ser a tua prioridade. Eu coloquei aqui na coisa aqui do meu celular: consagre as primeiras horas do seu dia ao Senhor. Ele está cansado da gente só falar com Ele 5 minutos antes de dormir. Sabe o que é interessante? Eu estava lendo, e eu voltei algumas vezes nessa passagem, quando o Senhor, Ele ordena para que eles o povo de Israel, os sacerdotes, tirassem as cinzas queimadas no dia anterior, dos sacrifícios da lenha, e era para eles levar para fora do arraial. Só que olha só que interessante, Ele fala assim: levem para um lugar limpo. Levem as cinzas do holocausto e da lenha queimada para um lugar limpo. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que você queimou durante o Senhor, para o Senhor, teve sim uma validade. Tudo aquilo que você entregou para o Senhor, não é para você jogar fora em um lugar, em um latão de lixo. Só que o que foi queimado ontem, foi para ontem. O sacrifício de ontem foi para ontem, o holocausto de ontem foi para ontem, a oração de ontem foi para ontem, o jejum de ontem foi para ontem. Hoje é outro dia. Deus começa algo em nós, mas cabe a nós continuarmos aquilo que Deus começou. Eu sempre tenho falado, nós precisamos romper com a segunda-feira, Ivan. Nós precisamos romper com a segunda-feira, porque no domingo nós somos alguém aqui, e na segunda-feira parece que tudo aquilo que nós ouvimos, fizemos e falamos no domingo não teve mais validade. Nós precisamos romper com a segunda, romper com a terça, romper com a quarta, romper com a quinta. Eu não consigo entrar na presença do Senhor e ficar inerte. E seja ela num culto de domingo, seja ela em casa, na minha oração, seja ela na sala de oração, seja estando pregando, seja estando aí embaixo ouvindo, eu entrego o meu tudo. Eu entrego a minha força, o meu suor, o meu físico, a minha oferta, o meu tudo ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu tive tudo dele. Eu tive tudo dele, Lucas. Eu não posso entregar só a metade de volta. Eu sempre falo, eu não sei onde você estava quando o Senhor estendeu as suas mãos para você, mas eu sei aonde eu estava quando Ele estendeu as mãos dele para mim. Eu sei aonde eu estava quando Ele estendeu as mãos dele para mim, e eu não quero voltar para lá. Eu não quero voltar para aquele lugar onde eu estava quando o Senhor estendeu, pastor, as mãos dele para mim. Eu estava em um lugar muito sujo, muito feio, escuro. Então, enquanto eu puder, eu dou meu tudo ao Senhor. É interessante que o Senhor fala sobre ofertas gordurosas. Entregue as gorduras. Para nós entendermos o que é as gorduras que o Senhor está falando. Numa época em que Israel vivia, eles eram, tanto no deserto quanto depois na terra de Canaã, eles eram pastores. Então o melhor de um sacrifício eram as gorduras.
Então tudo que se fala de gordura era o melhor ao Senhor, e aquilo era do Senhor, Ele requeria o melhor. Ele falou: as gorduras dos holocaustos são minhas, o demais vocês podem comer, agora as gorduras não. Nós temos entregado nossas piores ofertas ao Senhor. Nós temos entregado o nosso pior eu ao Senhor. Quando nós falamos aqui de oferta financeira, quero que você entenda, olha aqui para mim, dinheiro não fala do teu bolso, fala do teu coração. Quando nós falamos de oferta aqui, nós estamos te ensinando a ter um coração quebrantado. Porque se o teu bolso não foi convertido, todo o teu ser não é convertido. Um dia eu estava falando com uma pessoa, ela falou: não, pastor, eu sou convertido há não sei quantos anos, só não dou o dízimo. Eu falei: você não é convertido. Porque se o dinheiro ainda toma lugar de Deus na tua vida, se o dinheiro ainda toma o lugar, olhem aqui, se o dinheiro ainda toma o lugar de Deus na tua vida, você não é convertido. Nós não estamos falando de muito ou pouco, porque quando Jesus prestou atenção numa viúva que foi levar 2 moedas, 2 moedinhas, só que o que Jesus estava vendo? Ele estava vendo o coração dos fariseus, que levavam nas suas pompas, só que levavam para se mostrar, certo? Eles faziam bem assim, quando colocavam no gasofilácio, né? Eram ingleses, colocavam a oferta no gasofilácio assim, ó. Jesus não estava se importando com quanto eles colocavam no gasofilácio. Ele não se importa o quanto você coloca no gasofilácio. Ele quer saber realmente aonde está o teu coração. Nós podemos falar, nós estamos falando de oferta, nós podemos falar de futebol. Hoje de manhã eu estava falando, nós estamos aqui, eu tenho um grupo de futebol, tem algumas pessoas que nós gostamos de futebol. Só que o futebol não toma o lugar de Deus na nossa vida. Nós não deixamos de prestar culto ao Senhor por causa de uma partida de futebol. Nós não deixamos de nos prostrar ao Senhor, de vir, ofertar, adorar, glorificar e cantar por causa que o meu time está jogando. Até quando eu saí de casa, o meu time estava jogando. Só que muito maior é Deus na minha vida do que o time que eu torço. Muito maior é Deus na minha vida do que as finanças que eu acho que, meu Deus, eu tenho que cuidar. Não, eu vou dar só esse pouquinho aqui. Ele está cheio do falso eu. Ele quer novamente as gorduras do sacrifício. Ele quer novamente o nosso melhor do nosso dia, as primícias do nosso dia, quando nós acordamos. E não estou falando, irmãos, que talvez eu não seja o melhor exemplo para você, para isso, mas eu tenho tentado. Por isso eu coloquei na proteção de tela: consagre as primeiras horas do seu dia ao Senhor. Porque para Ele todas as nossas primícias, sabe por quê? Porque nosso Deus, Ele ofertou a sua primícia para nós. Ele tinha um filho que era unigênito, o seu menino. E Ele deu por amor a mim e a você um preço de sangue. Então por isso, queridos, eu quando entro na presença do Senhor, eu entro com tudo. Eu entro com o pé no acelerador, fogo na bomba. Eu não me limito, porque Ele não se limitou em dar o que era mais especial para Ele, que era o seu filho. Ele não se limitou em dar o seu melhor. Entramos acelerando na presença do Senhor. Deus entra com o fogo, mas nós precisamos entrar com a lenha.
todos os dias, todas as manhãs. E sabe o que é interessante? Teve um homem na Bíblia que encontrou este lugar. Davi encontrou esse lugar de querer estar na presença do Senhor, de ansiar, de almejar estar na presença do Senhor, não cumprir somente um ritual de vir à igreja. Salmos 27:4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Havia uma ansiedade no coração de Davi em estar próximo do Senhor, em querer saber o que o Senhor estava fazendo. Não era um homem perfeito, não, longe disso. Davi fez coisas que eu não teria coragem de fazer. Davi mandou matar um dos seus amigos. Eu não teria coragem de fazer isso. Davi mandou matar Urias no fronte de guerra, e ficou com a sua mulher. Então, pastor, como que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus? Que quando ele fez é o pastor Casas que fala aquela palavra com M, eu não consigo falar. Quando ele fazia aquelas cacas que ele fez, quando ele se dava por si, o que eu fui fazer? E ele se jogava aos pés do Senhor e se humilhava diante do Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia, tem piedade de mim. E ele, como rei, ele jogava cinza sobre a sua cabeça, ele rasgou as suas vestes em sinal de humilhação. Mesmo sendo rei, ele apresentou o verdadeiro eu ao Senhor. Natã, quando foi confrontar Davi em seu pecado, Natã poderia ter sido morto, porque Davi na hierarquia, ele era rei, ele era maior do que Natã, e ele sendo rei, ele poderia ter mandado matar Natã, e ele não o fez. Quando Natã confrontou Davi e falou: este homem é tu, ó rei. Muitos de nós, se estivesse numa posição de rei, sentado num trono, nós teríamos mandado matar Natã. Por quê? Porque muitas vezes somos confrontados e nós não aceitamos o confronto. Muitas vezes somos chamados a atenção e nós não aceitamos que sejamos chamados a atenção. Alguém dá um aleluia aí? Vocês estão vivos, gente? Amém? Glória a Deus. A questão é que muitos de nós não queremos passar por esse fogo, não queremos entrar, não queremos queimar lenha nesse fogo, porque a palavra de Deus diz, a velha aliança, nós entendemos que a velha aliança ela é um espelho para a nova aliança, o Antigo Testamento ele é um espelho para o Novo Testamento. Todos esses rituais que eram feitos, não são mais feitos hoje em dia, mas isso nos serve como um fundamento. É como eu estava falando hoje de manhã, para quem trabalha com construção, né, Rafa? Nós sabemos que se você vê um prédio de 15, 20, 30 andares, os nossos olhos só veem o que está para cima, mas para baixo é um fundamento muito bem feito, precisa ser estaqueado muito bem, precisa ser colocado ali muito concreto. Só que os nossos olhos só veem o que fica para cima do solo. Então a velha aliança, o Antigo Testamento, a antiga aliança, ela é um espelho, ela é um fundamento para o que nós vivemos hoje. Antigamente nós tínhamos os sacerdotes que faziam todo esse trabalho de oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Só que quando chega a nova aliança, Pedro nos chama, ele fala que nós somos o quê? Reis e sacerdotes. Vamos lá, igreja, reis e sacerdotes. Então se nós somos colocados em um lugar sacerdotal,
Nós precisamos entender que nós temos um compromisso sacerdotal. Nós temos um compromisso sacerdotal. E se antigamente o sacerdote banhava suas mãos com sangue, matando animais, e tinha coisas de animais na sua veste, é porque tinha um preço a ser pago. Existia um preço a ser pago para que a glória do Senhor, para que o fogo do Senhor continuasse queimando sobre Israel. E hoje em dia essa função de manter o fogo queimando é minha e tua. Toda manhã nós precisamos colocar lenha sobre o altar. Toda manhã nós precisamos colocar lenha para o altar. Ela não dura uma semana, ela não dura um mês, é todos os dias. Todas as manhãs os sacerdotes levantavam, retiravam as cinzas do holocausto, jogavam para fora do arraial e colocavam lenha de novo. Se nós queremos que as coisas do Senhor aconteçam no nosso meio, nós precisamos entender que tem uma responsabilidade sobre a nossa vida. Há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Na antiga aliança, as leis e cerimoniais foram dados para ensinar a Israel a perseverar e preservar a santidade e a glória do Senhor. Só era possível ver a glória do Senhor porque existiam homens e mulheres servindo no templo, homens e mulheres, existiam sacerdotes queimando lenha sobre o altar, mulheres servindo aos seus maridos, aos seus esposos, às suas casas, e os homens na frente sacrificando ao Senhor. E hoje em dia não é diferente. Nós precisamos voltar a ter afeto pelas coisas de Deus. Nós precisamos voltar a ter afeto pelas coisas de Deus. Salmo 73, 25 diz assim: a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Nossa satisfação tem que estar no Senhor. Nós precisamos nos satisfazer nas coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós nos satisfazemos no Senhor, nada mais nos satisfaz. E aí nós podemos cantar aquela música, nada mais nos satisfaz. Mas enquanto as coisas do mundo nos satisfazem mais do que Deus, eu gostaria de fazer um desafio para você: não cante essa canção, porque se Deus não é a tua satisfação, se Deus não é o teu tudo, se Deus não é o teu tudo, você precisa parar e dar os 2 passos atrás e rever a tua vida. Quando a tua satisfação está mais no futebol do que em Deus, quando a tua satisfação está mais no carro que você vai trocar, não que seja proibido, queridos, não é isso. Eu gosto de futebol, gosto de carro, gosto de ter dinheiro, gosto do telão, gosto da Bruna que está lá. Só que essas coisas não podem nos roubar de Deus, porque tudo aquilo que te rouba de Deus é um ídolo. Tudo o que te rouba de Deus, nós pensamos que o ídolo são só aquelas imagens de escultura que ficam, também é, mas tudo aquilo que te rouba de Deus é um ídolo na tua vida. E se você é flamenguista, é pior ainda. É um ídolo maior ainda. Tudo aquilo que te rouba de Deus é um ídolo. Nós precisamos voltar a nos satisfazer no Senhor, ter satisfação nele. Que
A sua presença precisa ser a nossa satisfação. A sua presença precisa nos satisfazer. Quando nós entramos na sua presença, aquilo tem que ser aprazível a nós. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há ninguém que eu deseje além de ti. Deus sempre está disponível, Ele sempre quer fazer. Deus sempre quer fazer, Ele sempre está disponível. O problema é que nós não temos mais nos achegado a Ele, nós não temos mais batido na porta. Parece que nós só servimos a Deus quando nós temos algo de Deus. Nós só servimos a Deus quando nós conseguimos tirar algo de Deus. Simplesmente nós não temos mais satisfação nele, em simplesmente adorá-lo, amá-lo, em ser quem Ele é. Parece que se nós não conseguimos trocar de carro no final do ano, parece que se nós não conseguimos mais, fazer determinadas coisas, parece que Ele não é mais Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Feche teus olhos por alguns instantes, nós já vamos encerrar. O fogo jamais se apagará sobre o altar. A intenção dele é que nós vivamos todas as coisas que nos foram prometidas. Mas nós precisamos levantar todos os dias e queimar lenha. Nós precisamos nos oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor. Nós precisamos nos oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor todas as manhãs. Ele precisa ser suficiente para nós. Minha vida, Jesus, és meu abrigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Você pode ficar de pé. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença
é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Ele sempre está disponível. Atrai o meu coração. Ele sempre está lá. És tudo que eu quero. Hoje de manhã eu estava aqui na frente ajoelhado, pedindo perdão ao Senhor por não estar lá quando Ele estava lá, por não estar no meu lugar de oração, no meu lugar de quebrantamento, quando Ele estava lá me esperando. Posso te tocar, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, até que eu possa te tocar, até que eu possa te tocar. Ele sempre está lá te esperando. Até que eu possa te tocar. Ele sempre está lá esperando você chegar até Ele. Até que eu possa te tocar. Ele não se afasta de nós, nós que nos afastamos dele. Até que eu possa te tocar, Jesus, pois sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, Senhor, nos perdoa. pronto a ser quebrado. Me perdoa quando eu não estava lá, Senhor. Quando o Senhor queria se manifestar e falar comigo. Me perdoa por eu não estar naquele lugar, Senhor, de encontro. Sem ti não há valor em mim. Nas manhãs, quando o Senhor queria falar comigo. Vaso de barro, Quando o Senhor queria falar comigo naquelas manhãs, se revelar e me dar uma direção, eu estava com a cabeça tão cheia de outras coisas. e a tua presença Me perdoa por te fazer esperar no lugar de oração. tudo que eu preciso. A tua presença. Quantas vezes te deixei esperando num lugar da oração e não compareci. Meu maior valor, tua presença, e a tua presença é tudo que eu preciso, e a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, tudo que eu quero. Atrai o meu coração. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Senhor quer manter a chama dele acesa dentro de nós. possa te tocar. Mas ele precisa encontrar lenha nova todas as manhãs. Amém? Ele precisa encontrar lenha nova todas as manhãs. Ele precisa encontrar lenha nova a cada manhã. Que nós possamos colocar todos os dias lenha nova para ser queimada pelo Senhor, para que o fogo dele continue queimando sobre nós. Amém? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?